Deputado, boa noite, bem-vindo. Obrigado pela presença aqui mais uma vez. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Com certeza, o mundo hoje acompanhando aí as eleições americanas, dado a importância, naturalmente, que os Estados Unidos têm diante da economia global, não só do ponto de vista econômico, como principalmente a questão militar. Nós temos áreas de conflito hoje em diversas partes do planeta. Os americanos são sempre atores importantes nessas decisões e nessas orientações. Temos também, naturalmente, a questão além de alguns conflitos regionais, o que chama bastante atenção nesse caso é o que envolve Israel, que tem uma relação aí com o mundo econômico, com o mundo do comércio, dos quatro cantos desse planeta. Portanto, o resultado da eleição americana vai deixar claro, primeiro, o sentimento americano, né, do que pensa tudo isso, até porque os candidatos têm agenda bastante opostas um ao outro. E, naturalmente, parece que tem um indicativo aí dessa questão do Trump, que pode ser uma guinada de orientação, naturalmente, não é só decisão dele, passa pelo Congresso, pelo Parlamento americano também, algumas decisões, mas, naturalmente, é um posicionamento que eu tento. Nós, no Brasil, precisamos ficar muito atentos também a essa agenda, porque tem, sim, é o nosso grande parceiro comercial. Nós temos relações diplomáticas duradouras com o governo americano, mas a gente sabe das orientações diferentes que os dois candidatos têm. Portanto, possivelmente, todas as áreas do Brasil, da economia, da segurança, da infraestrutura, da tecnologia, vai ser fortemente impactada por esse resultado. Eu, particularmente, se eu pudesse ser um torcedor, né, eu sou um trumpista de convicção, gosto do seu comportamento, abre mão de alguns chamados protocolos presidenciais para expressar sentimentos, envolvimento, e, acima de tudo, a gente sabe da relação que o Trump tem com os pensamentos da direita brasileira, da direita americana, os republicanos, e eles têm essa expressão. E isso vai ser um sinal muito forte para o futuro político do Brasil. Eu tenho certeza que está todo mundo atento, porque muita gente, naturalmente, quem torce contra o Trump deu ele como acabado. Esse retorno do Trump competitivo, não vou discutir o resultado agora, mas esse retorno competitivo do Trump, ele não estava no radar de muita gente até bem pouco tempo atrás. Até porque ele foi o presidente, teve dificuldade de ser reconduzido, ele perdeu a reeleição, e eu não tenho informação, mas deve ser um caso quase que único nos Estados Unidos. Eu não tenho informação de um presidente que tenha tido essa performance. Isso dá um sinal muito claro do sentimento americano, né? Que imaginar as urnas passadas, achou que o Trump poderia ter outra ação, mas as pessoas perceberam na sua vida. O eleitor, quando vai votar, claro que o resultado tem impacto no Israel, tem impacto na Rússia, na Ucrânia, na China, em Taiwan, mas naturalmente também tem o bolso, o bem-estar e o sentimento pessoal de cada americano. Me parece que os princípios e os valores do qual o Trump representa têm uma forte tendência a superar quem pensa diferente, o que é uma luz para o Brasil. Possivelmente, o sentimento que tem hoje, que o Brasil hoje, nesse momento, tem um arrependimento, né, da decisão política que tomaram, que vai custar caro para todos nós, né? Efetivamente, daqui a 2 anos, nós possivelmente não vamos rever esses conceitos e, quiçá, tomar um outro caminho que não é esse de morra abaixo que nós estamos nesse momento da economia, da política e de valores do Brasil. Perfeito. Deixa eu mostrar aqui os números. O Consta já tinha falado de Indiana, tem Kentucky também. Saíram agora os números e olha quem está na frente. Donald Trump também. Aí, Kentucky, Trump 65% e Harris 33,54%. 3,5% das urnas apuradas, é isso, né? Indiana, que é o do outro lado da tela, Trump 57%, Harris
41%, agora com 9% de urnas apuradas. Então, nesses primeiros 2 estados que começam a ter números divulgados, Donald Trump na frente, é esse o cenário de momento, mas, repito, né, gente, só engatinhando a apuração, é o comecinho mesmo, ainda tem muita água para rolar, 50 estados para serem apurados ao todo. Maurício, queria te ouvir aí sobre esses primeiros números e isso que falavam o deputado Evair, o Consta, a Fabi, a relação do Brasil e do restante do mundo nessa definição do presidente americano. Sim, esses números que você mostrou em diante, que são, a gente chama de red belt, né? Então é esperado que ele ganhe de 70-30, 60-40, ganhar de lavada. Então, sim, ele vai ganhar consolidadamente nos estados que são conservadores e o que vai decidir são os estados pêndulos, swing states. Para ter uma ideia, basicamente o espectro é o mesmo que no Brasil. Você tem 40%, você tem aí 20% que são republicanos bem mais aguerridos e democratas também, 20%. Os outros 20% são republicanos ou democratas, mas não são tão ativos. Aí fica no meio do jogo os 20%, que é o pessoal que vota um lado ou outro. Eles vão votar realmente foi o que o nosso deputado falou, esse pessoal está muito focado em votar por rejeição. Então eles vão votar em quem eles não vão votar em que eles menos gostam. Então, assim, a realidade, foi o que o deputado falou, é que a pessoa sente no bolso, sente que a vida dele nesses últimos 4 anos ficou muito pior. Inflação de 9%. Eu tenho negócio nos Estados Unidos, tenho um centro de golfe aqui nos Estados Unidos, eu estou agora construindo meu hotel. Então, assim, não tem financiamento, não tem, a taxa de juros que era 4%, pulou para 12%. Ninguém está construindo nada. Parou tudo, né? Morro abaixo mesmo. Os Estados Unidos está em morro abaixo, mas o nosso morro abaixo não é tão morro abaixo que nem no Brasil aí não, tá? Vou avisar logo. Mas a economia parou e o trabalhador sente no bolso que ele não pode comprar um carro, ele não pode sair de férias, ele não pode fazer as coisas. E isso, ele tem essa rejeição pelo governo democrata, né? Para começar. Então a Kamala vai ter que convencer esse cara que a vida dele é melhor para esse 20% aí que decide a eleição pular para o lado dela, que hoje estão realmente do lado conservador. Então, assim, e os países do Oriente Médio, os países da Europa, que estão aí nessa apreensão e como que os Estados Unidos vai se posicionar com as guerras, né, com a guerra na Israel e o conflito na Ucrânia, é fundamental. Então, você tem a indústria de armamento, que, né, são as empresas armamentistas, esse é o maior perigo da democracia. O Eisenhower já disse no 61 isso aí, que o complexo industrial militar é o que puxa as manivelas e que hoje eles controlam. Antigamente eles controlavam os republicanos, hoje eles controlam os democratas. E você com a Liz Cheney aí fazendo campanha aberta para a Kamala, sendo cotada para o Ministério da Defesa, para secretário de Defesa aqui, você assusta muita gente, assusta muito americano que entendeu que a guerra do Iraque lá não tinha armas de destruição em massa, do Saddam não tinha. Então o cara, né, o Colin Powell foi lá, mentiu para a ONU, dizendo que tinha arma de destruição em massa, para dar um motivo para eles entrarem e arrumar uma guerra para Halliburton ganhar dinheiro. E hoje eles sabem muito claramente isso. Eles não vão confiar de maneira nenhuma no Liz Cheney, que é republicana, votou para impeachment o Trump, perseguiu o Trump aqui no Congresso, e é persona não grata no Partido Republicano. E ela não sai do partido. Era demonizado pela esquerda como um cara que representa a indústria bélica, mas, como eu disse, né, e como o Kennedy Jr. denunciou, né, o partido da Big Pharma, Big Corporation e indústria bélica hoje é o democrata. Então o Cheney está sendo levado em conta, né, a filha dele, o que pensa, e não quero matar ninguém de inveja, muito menos o Maurício, que está no Texas, então não vai ter inveja, mas quero chamar a atenção que a Flórida, esse ano, a expectativa é mais de 1 milhão de votos de diferença a favor de Trump. Mais de 10 pontos percentuais. Isso é nível Reagan. Ronald Reagan. Então, assim, Flórida consolidado como um estado totalmente red hoje em dia, estado conservador, com um governador muito bem avaliado, que é o Ron DeSantis, fazendo uma boa gestão. Aqui, meu amigo, tem muito imigrante. Então, sem esse papo de que o Trump é contra a imigração, mas o estado por excelência de imigrantes no país é o que mais tem imigrantes, vota no republicano, tem que pensar que as narrativas não estão ajustadas, as narrativas da mídia. Quer concluir, Maurício? Constantino, complementar o que você falou, nas últimas eleições, historicamente,
o nível de votos de negros para democratas e republicanos era em torno aí de 70 a 30. 70% votavam nos democratas e 30% nos republicanos. Para o Trump, esse número saiu agora, pesquisa recente aí, está só 10 pontos de diferença, 10 pontos de diferença. Tá, 55-45. E para os latinos, sempre era mais ainda 80-20, né? Porque o democrata era percebido como bonzinho. Até que eles descobriram que o Obama era o cara que mais deportava, né? O deporter in chief, né? Que mais deportou 2 vezes mais que o Trump. E aí, hoje, os latinos são quase 40% do eleitorado. De 20% para 40%. Ou seja, se você dobrar o número de latinos votando no republicano e você aumentar 15% do número de negros, você está falando em milhões, 10 milhões de votos. Aí, colocando eles no estado certo, você cria uma margem que não existia. Lembra, Constantino, que a Flórida era swing state na eleição do Obama, na primeira eleição do Obama? A Flórida é swing state. Hoje é sólida, é republicana. Ô Constantino, chegou uma pergunta aqui no superchat do Denis Silva, fez um superchat de 22,22 para a gente. Obrigado, Denis. Uma pergunta para você, Constantino. Como são distribuídas as cadeiras dos delegados? Por que a Nárnia dos Estados Unidos, Flórida, tem tantos votos? Bom, aí o Maurício, que está há mais tempo aqui e está na política, pode responder melhor que eu, né? Mas o conceito do colégio eleitoral é muito parecido, de certa forma, com o conceito do Senado, né? Do Upper House e Lower House, Câmara e Senado, né? A Casa Revisora. Então, os pais fundadores da América, eles tinham a preocupação, lembrando, atenção, gente, pode chocar algumas pessoas, os Estados Unidos não são uma democracia no sentido popular da palavra. Eles são uma república. Então, os pais fundadores tinham muito medo daquilo que Tocqueville alertava, que você pode ter a tirania da maioria. Você pode ter 50 mais 1 querendo escravizar 49 menos 1, né? 50 menos 1. Então, para impedir um sobrepeso de poder para estados muito populosos, como Califórnia, que tem 50 e tantos delegados, né? Compara com Indiana, que está na frente aí, vai mandar só 11 para o Trump. E cada um tem a sua regra própria também. Se manda todos para o winner takes all, ou se é proporcional, a maioria manda todos para o vencedor. Mas o fato é que eles queriam impedir que as cidades cosmopolitas governassem o país. Por isso que é tão importante o cinturão da ferrugem, o Rusty Belt, cheio de estados pêndulo. Porque você cria um freio contrapeso ao excesso de gente em cidades cosmopolitas influenciados por Beyoncé, Taylor Swift e Hollywood, né? E a visão de mundo mais progressista, woke, fofinha, nessas cidades. Quem paga o pato é o cara do interior, o trabalhador. Ele que tem lá o problema com o imigrante ilegal, roubo e tudo. Então, é uma forma de descentralizar, digamos assim, de dar pesos, né, para estados menores, mas que tem que ter voz na República Federativa, que o Brasil também tem, by the way, por nome, only. E aí, Fabi? É isso aí. Ô Fabi, e esse cenário então complexo, como é que vê isso aí? Vou tocar nesse ponto que o Consta levantou agora, a influência das celebridades. Foi uma eleição em que a gente viu várias celebridades se posicionando. Isso faz diferença, no final das contas, para o eleitor? Ou será que isso está ultrapassado? Eu vejo, por exemplo, que a zona de influência hoje mudou muito no mundo, né? O mundo hoje está muito mais aberto. Por exemplo, a gente tem aqui programas como o Braddock Show, que antigamente não existiam. Você tinha uma meia dúzia de cantores famosos, apresentadores. Hoje tem muito mais gente conhecida, muito mais gente influenciando os demais, né? Tem aqui a nossa bancada conservadora e tantos outros formadores de opinião, né? Fora do círculo da grande mídia. Será que essa zona de influência de fato se dissolveu ou está se dissolvendo, Fabi? Viva a internet descentralizada, né? Então as pessoas hoje podem optar, fazer suas escolhas, viver em suas próprias bolhas, não é isso? Para nós, assim, foi uma descoberta, porque também a mídia aqui, a cultura, é completamente da esquerda. Então, quando a gente abriu essa bolha de internet, que a gente começou a se encontrar, falou, olha, tem mais gente que pensa assim como eu, não sou a única, foi maravilhoso. Eu acho que não existe recuo. Prova disso, eleições de São Paulo, né? O Boulos, o cara woke aí, perdeu e perdeu feio, não perdeu por pouco, não. A gente precisa falar todo dia, perdeu demais. O PSOL, esse partido woke também não levou nenhuma prefeitura, nenhumazinha. Por que será, Abraão?
porque justamente não faz diferença o que os artistas pensam politicamente. Inclusive, eu acho que eles se prejudicam em suas carreiras. Eu, por exemplo, peguei ranço, não vou citar nome, de alguns, porque eu vejo aquela postura, eu falo, nossa, eu gostava tanto desse comediante, gostava tanto desse cantor, e aí, né, mistura tudo, deviam ficar só lá no quadradinho deles. O deputado está rindo, né, deputado? Mas o senhor sabe que é verdade o que eu estou dizendo. Então, assim, que se dê a voz para cada um na medida de suas próprias grandezas e os valores, né, ultimamente, não tem sido mais esses, né, de lacração, está cansativo, os Estados Unidos está assim também, a cultura woke, no Brasil também as empresas estão deixando, então é uma tendência, né, eu acho que artista só pode, às vezes, prejudicar um político do que ajudar, né, já foi esse tempo, e esse tempo já está lá pelos 80, só que, assim, eu acho bom Lula e companhia não acordar disso, que eu acho maravilhoso eles continuarem insistindo, né, e dando incentivo através da Lei Rouanet para esse pessoal aí que depois dá vergonha alheia. Diga, deputado. A avaliação é extremamente importante, né? E eu também, eu vivo isso, né? Afinal de contas, eu tenho um mandato, eu disputo eleições, participo de processo eleitoral e eu sou muito pouco, acredito muito pouco na tal transferência de voto, né, nesse caso de opiniões de artistas famosos ou até mesmo políticos. Essa história, eu acho, porque a Fabrício disse muito bem, no meu caso, posso dar esse depoimento, as pessoas querem saber a minha opinião de sim ou de não sobre o tema, porque com a internet, né, vamos usar a internet como um todo, as pessoas estão informadas, já têm a opinião. O político no passado, o artista no passado, era quem levava a informação, era quem fazia a reflexão, era quem levava o pensamento, quem construía o raciocínio. Hoje, pela quantidade de informação, as pessoas ela tem acesso todo dia. Então, ela já tem a opinião dela. Ela quer saber se você é a favor ou contra o tema. Se você vota sim ou não o tema, só quer isso. Se você até votar igual ela pensa, mas se você, desculpa a expressão, você encher o saco demais tentando justificar seu voto, você pode até perder o voto. Então, essa relação, um pouco dessa opinião da chamada grande mídia, dos grandes editoriais de jornais, dos artistas que se posicionavam, choravam, abraçavam, cantavam. Então, ele levava um conceito. Hoje, as pessoas já têm esse conceito. E, naturalmente, está muito mais objetivo, né? Ele está muito mais liberal no sentido de que ele já tem o seu entendimento, né? E a sua liberdade, ela parte por essa informação. É por isso que a gente percebe, é claro, que, vou chamar aqui a grande mídia, os grandes jornais, né, as grandes TVs no Brasil, claro que eles têm um viés ideológico assumido e tentam emplacar verdades como a cultura woke e tantas bobajadas a mais, que o cidadão diz que isso não tem importância para a vida dele. Isso porque até bem pouco tinha aquela pressão de você ser certinho, de você não ter posições sobre os temas, não pudesse ser contra nada, porque tinha uma pressão da mídia, uma pressão dos artistas, dos famosos, a grande maioria das universidades, das nossas academias, né, até de igrejas, de movimentos, ou seja, o judiciário brasileiro altamente esquerdista, a sua grande maioria, mas isso porque o cidadão ele era um cara, vamos dizer assim, inocente, não tinha informação, não tinha conhecimento, e ele acabava, bom, já que o fulano de tal é famoso e ele pensa ele, já que o editorial do jornal tal, que é um jornal importante, está dizendo isso, eu vou acompanhar o jornal. Hoje não. A pessoa já tem a sua opinião. Por isso, os editoriais perderam já perderam a importância. Essas manifestações já perderam a importância agora, que nós saímos dessas eleições municipais. Até vou dizer, porque eu escrevi isso em abril, porque as pessoas estavam achando que bastaria levar um famoso, independente do lado, não estou nem entrando aqui em direita e esquerda. Teve muito pouca transferência de voto. Então, isso, principalmente essa liberdade de informação, de conhecimento, você muito bem disse, o Braddock Show não existia até bem pouco tempo atrás. Assim como tantos outros, né, canais, redes sociais,
Eu sou do interior de um estado pequeno, que é o Espírito Santo. Uma TV, uns 2 rádios, uma vez por semana chegava o jornal. Era a nossa única fonte de informação. Por isso, a professora influenciava no meu voto. O padre e o pastor influenciavam no meu voto. Aquele político que ia visitar a cidade, né, ele fazia um discurso, daí vieram os oradores. Então, ali ele fazia sua catequese, passava sua informação. E no ali cru, né, neutro, a gente pegava e acabava seguindo essa orientação. Hoje, não. Eu sou deputado, eu vou para o interior. Eu que não estude, que não me qualifique, porque possivelmente eu vou ser abordado variados temas e o eleitor altamente informado. Né? Eu chego no interior de uma cidade lá do meu estado, onde fala, assim, inclusive, fala pouco português, os pomeranos, por exemplo, né? que eles vieram para o Brasil antes da unificação para com o alemão. Eles têm a pomerana, e o pomerano me fala, deputado, eu te sigo no TikTok, eu estou vendo você no Instagram, eu vi a sua postagem no YouTube. Ou seja, sim, quem apostou nessa ignorância, eu acho que a esquerda, tomara que não acorde, ela não vai conseguir acordar, porque ela tem muita dificuldade dessa coisa que é hierárquica. A esquerda brasileira, né, ela tem uma disciplina, né, uma hierarquia que ela é no mundo todo igual. Se você olhar a estrutura, porque não é a estrutura do pensamento ideológico, mas das instituições que operam com o pensamento de esquerda. Se for a hierarquia do Hamas, do Hezbollah, das Farc colombianas, do MST aqui no Brasil, sim, e até do crime organizado, você vai perceber que é uma hierarquia rígida, não tem ascensão de categoria, é muito difícil alguém ascender do baixo clero para o alto clero nessa estrutura de esquerda, e isso tirou o sonho de muita gente. Por isso que esse pensamento de direita, que ele é feito até recentemente no Brasil, nós não temos esse tema tratado há tanto tempo, isso significou uma liberdade, ou seja, essa liberdade de pensamento, de ascensão, surgiu muita gente nova, porque conseguiu comunicar, sim ou não, com esse eleitor que hoje, minimamente, ele tem informações e já tem opinião sobre tudo. Você pode chegar em qualquer cidade do Brasil hoje, nesse momento, ele tem opinião se ele é republicano ou se ele é democrata. Esse tema não estava posto. Então, o cara não quer uma explicação de como pensa o democrata, como pensa o republicano. Ele quer saber se você é a favor e contra, porque ele vai dar o seu voto em cima do seu pensamento objetivo e não mais daquela oratória, daquelas narrativas que eram construídas naturalmente, uma catequese para induzir as pessoas a seguir o caminho A ou o caminho B. Deixa eu trazer aqui uma outra pergunta que chegou via superchat para a gente, é do Bill Wide. Quais os possíveis impactos nas eleições de 2026 aqui no Brasil e com a possível vitória do Trump nos Estados Unidos? Quer começar, Maurício? Tem palpite? Bom, não interessa o resultado da eleição americana, quem vai perder é o Lula. Eu vou explicar por quê. Trump ganhando, o pessoal já sabe, ele vai realmente alinhar com os interesses da direita brasileira, do conservadorismo, vai querer trazer o Brasil para perto dos Estados Unidos para desalinhar com o eixo do mal, que é o Irã, a China, a Rússia, né? E ele vai ajudar no que for para a transição de poder no Brasil ser conservador. Se a Kamala ganhar, o que acontece é que no Brasil o eleitorado vai fazer um paralelo entre a idade avançada do Biden, que foi 81 anos, em 2026 o Lula vai ter 80 anos, ou 88, prestes 81 anos, quase a mesma idade. Um não fala nada, é caquético, né? O outro fala muita besteira. E o paralelo ali é muito fácil você fazer. Olha, já que eles colocaram uma mulher mais nova, uma carinha bonitinha, acabaram ganhando a eleição, não sei como isso irá acontecer, mas se acontecer, eles vão falar, deu certo nos Estados Unidos, vai dar certo aqui também, tem que tirar o Lula. Então, de qualquer maneira, ele vai perder. Ou ele perde mais para frente, ou ele vai ter 2 anos de inferno e acabar perdendo de qualquer maneira. Então, sim, ou ele fica na paz aí 2 anos, até o pessoal maquinar como vai tirar de lá, e em 2026 eu não vejo maré boa para ele, não. Eu vejo, principalmente com a economia realinhando, a economia, os interesses e relações internacionais se realinhando. O Brasil vai realmente ficar isolado,
E o governo Lula já acabou, né? Ele vai ser inteiro nos próximos 2 anos. Deixa eu trazer um outro tópico, um outro desdobramento da eleição americana, que é o seguinte: as relações com a América Latina e com a Venezuela. Hoje nós tivemos um outro episódio daquela série de ataques que o governo Maduro tem feito ao Lula, publicações provocativas ao governo brasileiro. Com essa postagem aí, pode colocar na tela, Cláudio, para a gente? Por gentileza, é uma charge da agência estatal venezuelana. Já tinha tido aquela primeira com o rosto do Lula, né, meio enigmática, e agora essa aí, que envolve os Estados Unidos. Um tio Sam ali cavando um túnel da Embaixada Americana do Brasil no Itamaraty, mostrando que o Brasil teria uma influência do governo americano, que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil estaria sujeito à influência, submisso ao governo dos Estados Unidos. Como é que interpreta, Constantino, essas provocações, essas tiradas aí? O Maduro ligou a metralhadora contra o Lula, como é que você vê esse movimento? Como é que eu analiso isso? Em primeiro lugar, tudo é um teatro do Lula em relação a criticar a eleição na Venezuela por vários motivos. O ditador Maduro não virou ditador agora, não foi a primeira eleição fraudada, tem 20 anos de ditadura socialista que o Lula apoia e o PT, pelo Foro de São Paulo, endossou a vitória do Maduro. Então, tudo meio teatro. Mas o que eu acho que aconteceu? Eu acho que o Lula... O governo que trouxe de volta a quadrilha, a cena do crime, como diria Alckmin, é uma aliança instável entre globalistas e comunistas, Foro de São Paulo e a turma do Fórum de Davos. O Alckmin está ali representando os tucanos, os globalistas. E o Lula, ele precisa acender vela, às vezes, para 2 mestres, né? Então, ele está muito próximo da China, o Brasil virou eixo do mal, levou o Irã para o BRICS, recebeu o navio do Irã, sabe-se lá com o que dentro... defende Cuba, o Lula botou as fichas todas no eixo do mal. Mas ele tem que, de vez em quando, acenar para os amiguinhos globalistas. Então ele recebe o Macron, entrega uns espelhinhos, dá um pouquinho dos recursos naturais da Amazônia e fica bem com o Macron. E ele precisa agradar, de vez em quando, os companheiros democratas dos Estados Unidos, que ajudaram, de certa forma, na eleição dele. Mandando recado, mandando gente da CIA, do Pentágono, dar recado para os militares brasileiros, né? Então, ajudaram. Então, acho que é isso que o Maduro está se referindo. Todo esquerdista chama qualquer um que vai contra ele de espião da CIA, isso já é default. Mas dessa vez, eu acho que o Maduro tem algumas informações que ele podia compartilhar, se ele realmente ficar incomodado com o Lula e botar a M no ventilador. Porque o Lula está querendo ficar bem com os amiguinhos globalistas à custa do Maduro. E o Maduro não está gostando dessa brincadeira. Até porque eu andou lembrando uma coisa ou outra, né? Usando a mesmíssima narrativa. Você não está respeitando a nossa Corte Suprema, você não está respeitando a nossa soberania nacional. Não é exatamente o que diz o Lula, o PT, o Alexandre de Moraes, o STF, para o resto do mundo sobre as nossas eleições? Pois bem. E você, Fabi, qual a sua leitura? Eu vejo um teatro bem colocado aí, mas é óbvio que existe alguma rusga entre a esquerda latino-americana, mas, assim, no fundo, eles são, como disse Constantino, velhos amigos. Só que o Brasil, só que o Maduro poderia dizer, em relação às dívidas via BNDES, não é mesmo? Nós patrocinamos o dinheiro do contribuinte suadinho aqui brasileiro. Então fica nesse ataque aí, a gente sempre soube o que acontece com esses governos, né, do Foro de São Paulo, que era a teoria da conspiração, hoje já é mais do que admitido, e as alianças, elas foram tão maléficas para nós que estamos pagando juros bancários. Aí eu vejo essa charge aí, eu dou risada, porque quando eles querem realmente provocar, é falar que você é a favor dos Estados Unidos, que eles têm aquela coisa, eu já falei, mas eu vou repetir, se falar estadunidense, se liga seu alerta, porque é gente de esquerda nacionalista que está querendo falar que lá só tem gente malzona, né? Essas coisas bizarras. Então, sua empresa pode economizar até 30% na conta de luz e negociar melhores condições. Fiquem espertos, porque nós temos aqui no Brasil, um dia, quem sabe, nós saberemos, através de investigações sérias, se esse pessoal também é financiado, né? Que são os nacionalistas, que falam que não são nem esquerda nem direita, mas a gente sabe o que vocês fazem. Inclusive, eles apoiam o Maduro. É uma ginástica mental absurda.
apoiam Putin, Maduro e acham a gente biruta. O biruta somos nós, tem certeza, né? Então essa charge para mim é a síntese do que é engraçado no Brasil. Ô, deputado, e o senhor, como analisa esse cenário? O que é que mudaria numa eventual vitória do Trump? Será que a própria ditadura do Nicolás Maduro na Venezuela também fica ameaçada com o Trump voltando à Casa Branca? Em 2 minutos, por favor, deputado. Vou começar pelo Brasil. O Lula virou um elefante na sala, primeiro para o PT, para o seu partido, porque ele não é um líder. O Lula é uma história do partido, ele tem lá, mas ele não é um líder. O Lula não trabalha. O Lula, efetivamente, está muito aquém daquilo que o próprio PT esperava, né? Se bem que eu esperava que o PT esperava coisa igual ou pior. Mas o Lula virou um problema para o PT, até porque ele mata uma geração. Essa história de não ter ascensão, né, de novos líderes mostra esse fracasso. O Lula virou um fracasso para a coalizão que o elegeu. É como se eles buscassem, vamos dar um exemplo do futebol, trouxeram um jogador contundido que não estava em chance nenhuma de disputar uma Copa do Mundo e levaram para o final de campeonato. Ou seja, ele não consegue entregar aquilo que a expectativa dele entregava e, na verdade, essa não foi a colisão, essa grande cooptação que foi feita. E aí, muito bem lembrado, a frase do Geraldo Alckmin, eles querem voltar para a cena do crime, eles queriam voltar todos juntos, roubarem todo mundo junto, e achavam que ia construir a sua prosperidade. O Lula, nessa relação com a Venezuela, o Lula para mim, está fazendo um papel, é um bobalhão, né? O Lula não é um estudioso, ele tem opiniões que ele tem lá, de vez em quando, da cabeça dele, não sei quem que é a pauta dele, porque o Lula ele não estuda, ele não lê, ele não acompanha opiniões diferentes, portanto, ele não tem nenhuma capacidade de fazer nenhuma reflexão sobre nada, porque é um cara desqualificado num tema igual esse. O Lula tem uma ideia, ele tem uma intuição, né, mas isso não tem fundamento nenhum. E ele virou um bobalhão. Não tem nenhum presidente que leva o Lula a sério. Até os amiguinhos dele, o ponto do próprio Maduro estar esculachando o Lula, né? Isso você imagina aonde o Brasil chegou, o presidente da Venezuela, não vou nem entrar na discussão do Maduro, que não precisa, eu acho que de Maduro já passou muito tempo, já estragou há muito tempo, e ele está esculhambando o Lula. E, claro, o governo, os Estados Unidos, até pela importância estratégica da Venezuela, não só na produção de petróleo, mas de outros minerais. E também no potencial que é o Brasil. E lembrar que a nossa fronteira para com a Venezuela, ou com a própria Guiana, e aí sim tem que fazer essa discussão, que é a questão da própria riqueza. Porque pode ter certeza que o petróleo que está em território venezuelano, ele também está em território brasileiro. O petróleo que está em território da Guiana também está em território brasileiro. E aí vem essa discussão globalista de Amazonas, de preservação do pulmão do planeta, da Marina Cinza que passou por aqui, falando desse fundo Amazonas. Na verdade, tem um grande lobby internacional para que o Brasil não possa expressar a sua riqueza, o seu potencial. Daí, então, a eleição do Trump, com certeza, ela traz um novo oxigênio, traz uma nova visão e, com certeza, uma expectativa, principalmente para o setor privado. O setor privado está muito desestimulado porque confiar no Biden não dá. O Lula, muito menos. Mas se o Trump ganhar, com certeza, isso tem um realinhamento da ordem econômica global e americana. Isso, com certeza, vai fazer com que o setor privado brasileiro volte a se encorajar e monte seus compromissos em dólar, né? Ele vai sair do real, e isso pode ter já um impacto imediato no crescimento da economia brasileira, dado esse estímulo de confiança. O mercado é estímulo. E a eleição do Trump, com certeza, é um grande estímulo para o reaquecimento da nossa economia. Perfeito, deputado. Deixa eu trazer aqui uma atualização da apuração. Coloca na tela para a gente, Cláudio, por gentileza. 2 estados já fecharam e com vitória do Donald Trump, Kentucky e Indiana. Olha só, 2 estados já com vitória consolidada do Donald Trump. Aí, Indiana, 61-37 e Kentucky também. Kentucky até mais, em 71-27.
Ô Consta, aí muita gente estava até falando durante os últimos dias, aí, não sei se você concorda com isso, que tem a possibilidade até de virada nos estados consolidados, né, de um lado e de outro, né, mas especialmente de virada do Trump, né, em estados que são historicamente democratas, que estão fora daquela lista lá de 7 estados pêndulo, mas que pode ter até reviravolta nesse padrão histórico. Você acredita nisso ou aí já é demais? Qual a sua leitura? Eu tenho sempre que fazer o disclaimer de que eu posso estar misturando torcida com análise, né? Eu espero que sim, no sentido de que eu torço que sim, mas eu consigo argumentar também a favor disso, né? O Maurício aqui apresentou, né? Eu também já falei, o Partido Democrata se radicalizou demais. A grande bandeira da campanha da Kamala Harris foi aborto. Então, em alguns lugares, a economia não vai bem. Ela tentou se dissociar do governo Biden, do qual ela é vice-presidente. Ela era considerada a czar da fronteira. Entraram milhões e milhões de imigrantes ilegais. Então, essa turma, em alguns estados aí que até tinham mais peso democrata, essa turma está vendo assim, não é o mesmo Partido Democrata que eu gostava. Não é uma candidata normal desse partido, é uma radical meio estúpida, né? Meio Dilma. Se eles soubessem, eles iam fazer o paralelo. É a Dilma americana, né? Então, está assustando. Agora, por outro lado, né, estamos aqui com Flórida atualizada, 42% de urnas apuradas, só 52% para o Trump. Aquela margem de 10 pontos que eu cantei aqui ainda está longe, né? Eu espero que tenham começado por Broward, que é o meu condado e que é super blue, né? Super democrata. O meu condado aqui da elitezinha da esquerda caviar, né? Então, de novo, vamos ter que acompanhar. Tudo é possível hoje, Brown. Tudo é possível. A expressão que eu comecei o programa, eu uso para quase fechar, aí daqui a pouquinho a gente tem que interromper. Otimismo cauteloso. Caminhando aqui para a reta final do programa, vou passar a palavra aqui à nossa bancada para as considerações finais, um último destaque de cada um sobre a eleição americana, tudo isso que a gente vai acompanhar a partir de agora com a apuração. Vou seguir o slogan americano, Ladies First, começar com a Fabi Barroso. Por favor, Fabi. Bom, primeiro que eu espero ansiosamente amanhã o Constantino dizer um oi, Guga. Tomara, mas isso é pura torcida. Também, né, que o pessoal quiser acompanhar mesmo, fiquem espertos aí, Carolina do Norte, Pensilvânia e Geórgia, né, são estados aí que pode definir. E nós vamos acompanhar, porque tem os assuntos da política nacional, mas não dá para deixar de acompanhar as eleições americanas pelo peso, né, geopolítico que estamos acompanhando, né? Então tem o pessoal judeu aí está junto conosco, em preces, orações, e esperamos o melhor, né? Que o melhor que seja feito à vontade de Deus, assim que realmente eu penso. Então até amanhã. Obrigada, deputado, pela sua participação, obrigada, Consta, obrigada, Brown. E, gente, não esqueçam de dar likes, tá bom? Meu último pedido para vocês. Boa, Fabi. Deputado Evair de Mello, já agradecendo aqui mais uma vez pela presença, pela participação. Muito obrigado. As considerações finais, por favor. Eleições americanas vai ter, sim, um forte impacto na eleição brasileira, né? Pode ter certeza disso, até porque a grande maioria, a relação do Brasil com os Estados Unidos, apesar da pressão que se faz ideológica nas academias, nas universidades, nas nossas escolas, o brasileiro respeita e reconhece a grandeza e a importância. E é bom seguir os grandes. Por isso que eu acho, aí eu vou ser mais torcedor agora, né? Eu sou um torcedor do Trump, porque eu acho que essa energia vai, com certeza, 24 vai impactar 26 aqui no Brasil. Porque nós estamos a nível, né, um presidente que não consegue dar provas concretas que realmente teve uma queda e como foi essa queda. Ou seja, na vida pública, quem omite porque mente, né? Quem esconde porque está mentindo. Porque então parece uma coisa simples e boba, mas esse acidente, essa queda do presidente que ele apresentou nos últimos dias não convenceu ninguém e parece que nem ele mesmo. Mostra o caráter. Eu estou falando aqui de caráter e de postura. Se um presidente consegue mentir e construir uma cena teatral igual essa queda, esse corte que ele deu por aí, você imagina quanta coisa ruim que ele está preparando e que ele está mentindo para os brasileiros. Por isso eu acho que esse modelo Trump, esse jeito do Trump de se posicionar, de se falar, com certeza vai encorajar os brasileiros
a fazer esse enfrentamento. Nós vamos sair desse comodismo que nós tivemos de 22 e, com certeza, vamos recuperar o autoestima e posicionar o Brasil para que em 26 possamos retomar o caminho da liberdade, do crescimento econômico, de um Estado menor. E eu estarei aqui na Câmara dos Deputados trabalhando muito para que possamos avançar, na medida do possível, né, na nossa regulamentação da reforma tributária e votar algumas coisas para tentar ajudar esse governo, porque se o governo vai muito mal, todos nós pagamos a conta, né? A nossa guerra pudesse ser só ideológica, seria uma maravilha. Mas, infelizmente, hoje nós estamos olhando para o nosso bolso, para a nossa qualidade de vida, para essa pública e, na verdade, um governo sem orientação, porque não tem líder, governo que cooptou, mas não combinou com os seus pares. Por isso, toda atenção ao Trump, a minha torcida, porque o Trump vencendo, com certeza, será uma grande luz de esperança e de caminho a ser seguido pelo Brasil em 26. Perfeito, deputado, muito obrigado.